Eu gostei disso aqui. Isso aqui ficou legal, né? É o seguinte. Para o som, eu vou falar deste evento aqui. O dia Ozzy Osbourne. No dia 20 de janeiro de algum tempo atrás. Aí foi quando? Foi de... Não tem a data aqui. Quando o nosso príncipe das trevas... mordeu a cabeça de um morcego do nada. Devia estar loucaço, chapadaço, né? Ele me vai e morde a cabeça de um bichano. Aí tá vendo? Você achando que os chineses lá de Wuhan lá comeram um morcego e deu merda? Deu merda foi isso aqui, ó. Em 82, foi 82, ó. Foi há 43 anos, sei lá, foda-se. Olha lá, vamos ver isso aqui, ó. Ozzy Osbourne, em 82, ele mordia a cabeça de um morcego. Sai Triplash, tá? Por Nacho Belagrande. Não há como negar o impacto de Ozzy Osbourne teve na música e no metal, então, é incalculável, através do Black Sabbath e de sua carreira solo. Entretanto, fica difícil negar que o Príncipe das Trevas é muito mais lembrado pelas suas estripulias, tanto em cima como fora do palco, e também pela música que ele gravou. Em anos atrás, no dia 20 de janeiro, um dos momentos mais lendários do Ozzy ocorreu. Foi um show em Des Moines e, ó, em 82 que Ozzy atou e decapitou com os dentes o que ele achava ser um morcego de borracha. Para a surpresa dele, no entanto, era um morcego de verdade, vivo, jogado no palco por um fã. Uma vacina antirrábica depois, o resto, como se diz, é história. Felizmente ou infelizmente, entre parênteses, as imagens do incidente jamais foram recuperadas. Contudo, para comemorar o 30º aniversário do acontecimento, fez 40 anos, né, acontecimento. Compartilhamos uma entrevista realizada pouco depois de tudo se suceder. Durante a entrevista em 82 para o programa de televisão estadunidense Nightfly, Ozzy explica que o morcego era salgado e que é algo mais que ele não poderia dizer no ar. Ouvir o quão assustado o entrevistador fica por detrás das câmeras é razão para assistir a entrevista. Tá traduzida? Hi, Night Flight fans. We're talking with the one and only Ozzy Osbourne. Good evening, Ozzy. What? Good evening, Ozzy. Hello there. How are you? Fine. Ozzy, first of all, it has been rumored that you have bitten off the heads of doves, bats, dogs, everything. We want to set the record straight. What head did you really bite? Well, in actual fact, if you want me to be funny, I bit my own head off. But in actual fact, some guy went at one gig on the last tour, threw a bat on stage. And every night we do a gig, you get all these crazy people that come and throw this junk on stage. And I thought it was one of these rubber bats. I picked it up and it was a real bat. Was it alive? Well, it was till I bit the head off it, Yes. É hoje isso. The next thing we want to get out of the way. Aí a entrevistadora fez que o pariu. Mano, até hoje, isso, quem é do rock, mano, sabe dessa história, reconta essa história. Impressionante, né? E aqui, ó, aqui ele fala do, ó, foi 2008 a matéria, longe pra caralho. Só pra complementar, ó, o morcego era quente, crocante. Ai! Segundo o jornal britânico The Times, Ozzy Osbourne cedeu uma apetitosa descrição do famoso incidente que ele mordeu um morcego em pleno show há alguns anos. Ele devia estar totalmente desnorteado por causa das luzes, do barulho e das drogas. Eu pensei que fosse o brinquedo, porque estava completamente parado. Eu botei ele da minha boca, então ele começou a bater asas e me assustei. Tirei rapidamente da minha boca e aí se separou do corpo. Veredito final. Era meio quente e crocante, tipo um McDonald's. É tipo um McDonald's, caralho. O Ozzy maluco, mano. O Ozzy completamente maluco, velho. Ai, ai. E aqui, ó, fechar essa parte aqui, ó. Tem um vídeo do Regis, né, mano? A cara do Regis aqui é muito boa. Falando sobre a mordida. Esse vídeo tem uns 2 anos. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar 1.5, tá? Só vou colocar 1.5. Ozzy Osbourne, mordidas na pomba e no morcego. Tem da pomba também, né? Astros do show business colecionam tantas histórias bizarras como o Ozzy Osbourne. E nesse vídeo eu vou contar todos os detalhes, muita coisa que pouca gente sabe, a respeito de 2 episódios O Regis manja, hein? que tem a ver com mordidas. Mordidas. Ai. Presta atenção. Quase ninguém no show business tem tantas histórias absurdas e bizarras como o Ozzy Osbourne. São tantos os momentos em que ele se portou como uma espécie de versão roqueira de algum tipo de comediante que usa o ultraje
para constranger as suas plateias, como ele. Inclusive, em vários momentos, o Ozzy, ele deixou a impressão de que realmente ele tem alguns problemas mentais que ainda não foram tratados, que ainda não foram resolvidos. Claro que antes de eu contar os detalhes que pouquíssima gente sabe a respeito daquelas histórias das mordidas do Ozzy em pomba e em morcego, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja. Estou inscrito. Muito legais, como essa camiseta aqui da banda favorita do Ozzy. Pois é. E também vai clicar aqui Exatamente, embaixo o Ozzy é em muito Seja fã de Membro, Beatles. para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP aqui do YouTube. Um lugar cheio de vídeos inéditos e exclusivos aqui meus. Tem séries novas, tem aposto que você não sabe, exclusivo pros sócios. Tem descontos ainda maiores dos nossos parceiros, possibilidade de assistir a shows gratuitos, frequentar bastidores na faixa. Tem as lives que ficam todas acumuladas ali para você assistir quando você quiser. Enfim, você clica aqui embaixo, escolhe o seu plano e tenho certeza que você vai se divertir. Então, na verdade, o que é mais incrível nessas histórias do Ozzy é que ele não somente ele assumiu para valer todas essas confusões em que ele se meteu, como ele também usou isso, quer dizer, Sharon, né? Claro, Sharon, para cativar uma enorme parcela do público que é tão maluca quanto ele. De todas essas histórias bizarras, duas são as mais conhecidas e têm em comum, entre elas, mordidas. Todos sabem da história. Essa história é do muito morcego, boa. que é uma coisa que inclusive se tornou uma lenda, que ao contrário da maioria das lendas, ela realmente aconteceu. E tem uma outra parcela do público também que conhece muito vagamente a história da mordida na pomba, que é outra lenda que também foi comprovada. É verdade, ela aconteceu. O que até hoje as pessoas não sabem são os detalhes os detalhes reais, né, dessas histórias, as circunstâncias e a contextualização dessas duas histórias, né? E é exatamente isso que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiro, veio a história da pomba, para você entender em detalhes tudo o que aconteceu. O que rolou foi o seguinte: o Ozzy e a Sharon, que na época, né, ali em 1982, se não me engano, 81, 82, ela já era empresária dele e também já era amante, né? O Ozzy estava casado e a Sharon já dava umas beliscadinhas ali. Pois é, eles tinham acabado de montar uma nova banda pro Ozzy para fazer a turnê desse disco aqui, ó, sensacional por sinal, que é o Diary of a Madman. Eles tinham contratado eles tinham mantido, obviamente, o Randy Rhoads e tinham contratado o Rudy Sarzo para entrar no lugar do Bob Daisley e tinham contratado o Tommy Aldridge para entrar no lugar do Lickers Lake, tá? Já sabe essa história, eles foram demitidos, aquela coisa toda. Então eles estavam indo para uma reunião da gravadora CBS em Los Angeles, com a alta diretoria da gravadora, na verdade, lá. Porque o objetivo da Sharon era conseguir o apoio da CBS, todo o apoio possível, principalmente o financeiro, um suporte financeiro, para que o Ozzy tivesse nos Estados Unidos um sucesso que ele já tinha obtido no Reino Unido com as ótimas vendagens do álbum de estreia dele. Também sensacional. Nossa, é muito bom também. Até então, na carreira solo do Ozzy, tinha sido financiado pelo pai da Sharon, que era também um empresário poderosíssimo, um cara completamente mafioso, que era o Don Arden. Né? Então, toda a grana que o Don Arden financiou com as vendagens dos discos e com a turnê tinha que ser devolvida para ele. E outra coisa, ele nem tinha repassado o adiantamento para as gravações do novo disco, que seria o Diary of Madman. Não tinha repassado para a banda. E o Don Arden, ele tinha negociado com a CBS americana o licenciamento do disco de estreia, tá? Por uma quantia, cara, que a Sharon, ela julgava que era indecente de tão baixa. E era exatamente por essas coisas, cara, que a Sharon desejava que um novo acordo para o Diary of Madman fosse criado para, de uma certa forma, ter o Ozzy e toda a banda tivesse uma carreira solo sólida nos Estados Unidos. Que na época era uma carreira que ainda estava praticamente no zero. Porque o disco de estreia, né, o Blizzard, ele vendeu pouco nos Estados Unidos e o mercado e as pessoas ainda tinham o Ozzy numa péssima impressão por causa do fracasso dos dois últimos discos que o Black Sabbath tinha lançado com o Ozzy, que eu particularmente gosto, que é o Technical Ecstasy e o Never Say Die. E aí, para causar uma boa impressão nos altos executivos da CBS que estariam na reunião, a Sharon, ela teve a ideia de levar umas pombas para essa reunião. Então ela botou duas pombas numa gaiola, ela e o Ozzy botaram dentro do carro e foram para a reunião. Que a intenção era, no meio da reunião, ou num determinado momento que a Sharon julgasse conveniente, o Ozzy levantaria, né, dessa reunião e tiraria as pombas do bolso e gritaria rock and roll, e aí jogaria as pombas na sala de reuniões, fazendo sinal de paz e amor, aquela coisa toda. E evidentemente que tudo seria fotografado, né, pelo profissional ali da CBS e enviado pra imprensa. Então ia pegar super bem, né? Então a Sharon explicou tudo direitinho pro Ozzy na noite anterior, combinou direitinho com ele. A droga fez ele esquecer. É que no dia da reunião, logo pela manhã, o Ozzy já tinha matado meia garrafa de um licor muito forte. E quando ele foi pra reunião com a Sharon, ele levou a garrafa com ele e ele tava muito de baixo astral. Por quê? Porque ele tava muito amargurado, porque a mulher dele, a Thelma, já vinha falando o tempo inteiro em divórcio.
você ter uma ideia, o Ozzy, na manhã da reunião, ele já tava num estado tal que ele nem sabia pra onde ele tava sendo levado. Então a Sharon teve que explicar tudo de novo pra ele, né? E os detalhes e tudo que iria acontecer. Com as calças, E o Sharon. Ozzy, já completamente doido, de Louco. bebida, pegou a gaiola, isso dentro do carro, pegou a gaiola, aproximou do rosto e disse que se era pra causar algum tipo de impressão, ele iria arrancar a cabeça das pombas a dentar. Obviamente que a Sharon deu aquela gargalhada, né? Que o Ozzy sempre adorou, né? Pensando que era uma piada. E o Ozzy falou que não era piada. Era sério. Ele ia fazer isso mesmo, que ele não tinha comido, não tinha jantado na noite anterior, que ele levantou e tava com fome. E aí a Sharon, obviamente, deu outra daquelas gargalhadas sonoras e não levou a sério. E aí, com as pombas dentro de cada bolso da jaqueta, o Ozzy entrou com a Sharon pra reunião, que na verdade acabou se tornando uma reunião muito infrutífera. E principalmente, muito entediante. Em torno de uma enorme mesa, numa sala de reuniões luxuosa ali, blá blá blá. O Ozzy, ele ficou muito irritado, cara, porque as conversas ali, cara, tratavam apenas de aspectos mercadológicos e de marketing, né? Os altos executivos, todo mundo ali com relógio de ouro, aquela coisa toda. E eles estavam mais interessados na vinda para os Estados Unidos de um astro inglês que estava estourado no Reino Unido, que era o Adam Nunn. Lembra o Adam Nunn de Stand and Deliver? Clássico, né? Mas eles estavam mais discutindo mais a respeito disso do que propriamente prestar atenção que o Ozzy estava ali. E o Ozzy começou a ficar muito puto da vida. E ele olhava pra Sharon, e a Sharon não dava o sinal pra ele de que ele deveria soltar as pombas. Foi então que, num determinado momento da reunião, o Ozzy olhou pra menina de relações públicas da gravadora e viu que ela tava olhando o tempo todo pro relógio, sabe? Tipo, que hora que essa reunião vai acabar? Aí o Ozzy foi até ela, sentou assim no braço da cadeira onde ela estava sentada e tirou uma das pombas do bolso. E aí quando o Ozzy mostrou pra garota, ela olhou e falou, que gracinha, que coisa bonitinha, e virou o rosto pra ele. E meio que ficou olhando ali o relógio dela. O Ozzy foi tomado por uma fúria tamanha que ele pensou imediatamente, falou, cara, agora chega. O que ele fez, cara? Ele levantou, ele abriu a boca, né, o máximo que ele podia. A Sharon tava do outro lado da sala, já entrou em pânico absoluto, imediato. E aí o que veio depois foi uma dentada, uma mordida que fez a cabeça da pobre da pomba. Ai, que mordida é essa, no mano? colo da garota de relações públicas. Ali, espalhando sangue e esguicho pra Caraca, tudo quanto é lado. tem Garota de foto? Olha! Tem foto! Olha a carinha dele, olha a carinha dela. Que maravilhoso! Dali, espalhando sangue e esguicho pra tudo quanto é lado. Pra piorar, o Ozzy pegou o restante do corpo da pomba e jogou na mesa. Só que quando ele mordeu, a pomba, cara, ela se cagou inteira. Então, na hora que ele jogou a pomba em cima da mesa, cara, espalhou sangue e merda pra tudo quanto é lado. Nossa. Você imagina no meio de uma reunião com altos executivos, todo mundo ali milionário, né? Com terno, bem cortado, relógio de ouro e tal. Tudo espalhado ali com todo mundo sujo de sangue e merda de pomba. E o fotógrafo da CBS ali clicando que nem um alucinado. E aí virou um pandemônio com uma gritaria histérica. E teve gente que vomitou. E o Ozzy tirou a outra pomba do bolso e se apresentou em voz alta, dizendo, oi, eu sou o Ozzy Osbourne, aqui, e eu tô com a minha carreira solo, blá, blá, blá. Cara, e na hora que ele soltou aí ele pegou a segunda pomba, ele ameaçou morder de novo. As pessoas começaram a gritar, ainda mais histéricas, e aí ele soltou a pomba pela sala, começou a gritar, paz. Ele continuou gritando paz, até o momento que os seguranças pegaram o Ozzy, levaram pra fora da sala, levaram o Ozzy pra fora do prédio da CBS, com a Sharon atrás, gargalhando, mas assim, de uma maneira histérica, ela não conseguia parar de gargalhar o tempo todo. E jogaram praticamente o Ozzy pra fora do prédio ali da CBS. A Sharon chegou no Ozzy e tascou um beijão nele. E aí o Ozzy ficou sem entender nada. Entender nada, E a né? Sharon, pra ele, que muito provavelmente a CBS ia desistir de lançar, de dar qualquer tipo de apoio a carreira solo do Ozzy, depois do que aconteceu, mas que a imprensa, cara, iria adorar essa história, iria reverberar de tal forma que a própria gravadora perceberia que foi feito um buchicho imenso e que no fundo ela acabaria cedendo e financiando a carreira do Ozzy. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente o que Aí aconteceu. tem a história, então, do morcego. Essa então foi a história Caraca. da pomba. A da pomba eu tinha esquecido, velho. É verdade, eu tinha esquecido a história da pomba. Agora que ele falou, olha, é mesmo. Da pomba, né? Das pombas, que você sabe, contada assim em detalhes. Pouca gente sabe dessa história, nesses detalhes que eu tô contando aqui pra você. E aí veio a história do morcego. A coisa toda, na verdade, aconteceu durante a turnê exatamente do Diary of a Madman, em 1982. Quando a turnê chegou ali numa cidade chamada Des Moines, ali em Iowa, que inclusive é a cidade de onde, anos depois, surgiu o Slipknot, exatamente naquela cena. E eu não duvido que os caras do Slipknot, ainda moleques, estavam nesse show, provavelmente. Nessa turnê do Diary of Madman, rolavam uns truques, né, nos shows, incluindo uma
catapulta que era acionada pelo Ozzy por um pedal. E todo show que ele apertava esse pedal, a catapulta jogava na plateia uns 20 quilos de carne crua, de vísceras, de um negócio nojento. Só que com o passar dos shows nessa turnê, as plateias começavam a levar restos de comida pro show pra atacar no Ozzy antes dele acionar essa catapulta. Então, não deu muito certo. Esse show em Des Moines, ali no Iowa, É, porque a gente leu, né? o Ozzy, ali quase no final do show, ele viu um troço preto sendo arremessado no palco. E foi arremessado, caiu no palco e ficou ali, sem se mexer. O Ozzy chegou perto, pegou aquilo e levou até as luzes principais do show. E aí, ele olhou aquilo ali, ele abriu a boca, mostrou todos os dentes A que gente ele acabou podia de mostrar, falar. e ele mordeu a cabeça daquilo que ele achava que era um morcego de borracha. Só que logo que ele mordeu, ele sentiu um gosto meio salgado na boca. E depois, ele sentiu uma gosma nojenta e quentinha que inundou a boca dele. E aí, bicho, quando aquilo começou a escorrer, ele percebeu que a cabeça dentro da boca dele começou a se mexer. E aí ele ficou Aí nasceu absolutamente o apavorado, Covid-1. cara. Foi aí que ele sacou que ele tinha mordido um negócio que não era de borracha, que era um morcego realmente vivo, que Era um morcego, um adolescente ali da morcegão. plateia jogou. E aí quando ele cuspiu a cabeça, já em desespero, ele olhou por cima do corpo do animal, das asas, cara, e a única coisa que ele viu foi a cara da Sharon Osbourne, ali do lado do palco, com os olhos esbugalhados, cara, e gritando pra ele, meu, o morcego tá vivo, o morcego tá vivo. E aí o show foi imediatamente encerrado, e o Ozzy, cara, foi levado imediatamente, com a roupa medieval que ele usava e tudo, foi levado pro hospital. E lá ele tomou a primeira das muitas injeções gigantescas que ele teve que tomar no restante da turnê. Sim, injeções antirrábicas. Quanto é perigoso esse bagulho da raiva, mano. Se chegar ao ponto da pessoa ter hidrofobia, que é medo de água, medo de vento, mano, já era, velho. A pessoa morre, mano. Simplesmente morre. Mano, nossa, é muito tenso. Nossa, o Ozzy, maluco. Vamos ver se vai falar do McDonald's. Porque ele realmente corria o risco de adquirir raiva, cara. E você sabe que raiva mata. Eu nem preciso dizer pra você, cara, que a imprensa se esbaldou com essa história. Nossa. Né? Inclusive, até muita hoje. gente acusando o Ozzy de ter feito isso de propósito, que na verdade não aconteceu. Acho que não, E o eu tava também drogado, aconteceu, cara, foi o fato chapadaço. que vários shows da turnê, do restante da turnê, foram cancelados pelos promotores. E o que é mais incrível ainda, quando o público do Ozzy soube dessa história, eles passaram aí no restante da turnê, cara, os caras levavam um monte de coisa. carcaças escondidas, cara, de animais, pra continuar jogando no palco. Quer dizer, uma aberração total. Pois bem, meu Nossa. amigo, minha amiga, esses então foram os detalhes que pouca gente conhece dessas duas histórias, duas das muitas histórias bizarras que aconteceram com o Ozzy. Ah, mano. Imaginando, velho. Eu fico imaginando, mano, essa fita aí, tá ligado? Porque, meu, o rock, o metal, sempre vai ser visual, entendeu? A música vai ser sempre a música. Mas o visual sempre vai sobressair, entendeu? Esse bagulho do Ozzy. Mano, até hoje, velho, faz 40 anos, mano. 42 anos, essa porra. Até hoje os caras falam dessa merda, tá ligado? E no dia 20, né, de janeiro, foi de 82, foi o que aconteceu. Por isso que eu separei essa matéria aqui, velho. Muito bom, mano, muito bom. Mas pra mim, mais impressionante é que o Ozzy agora, Parkinson, tá com vergonha na coluna, tá tudo fudido, mano. A vida tá cobrando, né, os excessos dele agora, no final da vida. Mas, meu, ele e eu tava lembrando do Lenny do Motorhead, né? Os dois, mano, o que os dois eram de droga, estaria. Mano, cê é louco, velho. Eles viveram foi muito.